Você já parou para pensar no que aconteceu com Jesus entre sua morte na cruz e sua ressurreição? 3 dias se passaram. Mas para onde ele foi? Será que ele permaneceu apenas no túmulo ou houve algo acontecendo no mundo espiritual? Essa pergunta intriga estudiosos, teólogos e cristãos há séculos. A Bíblia menciona que ele desceu às profundezas da terra, pregou aos espíritos em prisão e venceu a morte. Mas o que isso realmente significa? Hoje, vamos explorar esse mistério e revelar o que as Escrituras dizem sobre esses 3 dias que mudaram a história da humanidade. E já no começo quero te desafiar. Deixe seu comentário dizendo onde você acha que Jesus esteve nesses 3 dias. Será que sua resposta está certa? Vamos descobrir juntos. Quando falamos sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, estamos lidando com um mistério profundo, cheio de simbolismos e significados. Para muitos cristãos, esse período é um dos maiores enigmas da fé. A Bíblia, no entanto, nos dá algumas pistas importantes sobre o que realmente aconteceu nesses dias cruciais. A narrativa do Evangelho é clara. Jesus morreu na cruz, foi sepultado e o seu corpo repousou em um túmulo. Mas o que aconteceu entre esse momento e a gloriosa ressurreição? Para a maioria dos cristãos, esse tempo parece ser uma espera silenciosa. Mas, na verdade, esse período está repleto de eventos significativos. No entanto, é importante entender que no mundo espiritual, o tempo não é o mesmo que no plano físico. A morte de Jesus não foi apenas o fim de sua vida terrena, foi o início de algo novo. Através de sua morte, ele destruiu as barreiras do pecado e da morte, algo que foi profetizado desde o Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías, é dito que ele carregou nossas doenças e as nossas dores, o que nos remete à ideia de que ele não apenas morreu fisicamente, mas também desceu ao mundo espiritual para cumprir um propósito maior. Você já se perguntou por que a morte de Jesus foi tão essencial para o cumprimento do plano divino? O apóstolo Paulo explica isso de maneira profunda. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Este é um dos principais motivos pelos quais a morte e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas acontecimentos cósmicos que reverberaram no céu e na terra. Após a morte de Jesus, seu corpo foi cuidadosamente preparado para o sepultamento. Os evangelhos nos narram que um homem chamado José de Arimateia pediu permissão a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. Ele, então, o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Mas apesar dessa descrição minuciosa do sepultamento, a Bíblia não deixa claro o que aconteceu exatamente com o corpo de Jesus após isso. Podemos entender o sepultamento de Jesus como um evento simbólico, com um propósito divino. O corpo de Cristo não foi deixado ao acaso, mas foi colocado com grande reverência e respeito. O sepultamento, na tradição judaica, era uma preparação para o descanso eterno, mas, no caso de Jesus, estava longe de ser o fim. Isso é evidente, pois conforme as Escrituras afirmam, Jesus não permaneceu no túmulo. Jesus tinha falado em diversas ocasiões que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, seria morto e no terceiro dia ressuscitaria. Essa afirmação, que parecia misteriosa aos discípulos, começa a fazer mais sentido à medida que entendemos o propósito divino por trás da morte e sepultamento de Jesus. O corpo de Jesus não foi apenas um corpo comum. Ele carregava consigo o peso dos pecados de toda a humanidade. E sua sepultura, portanto, foi o ponto de transição entre a morte e a vitória sobre o pecado. Enquanto seu corpo repousava ali, os discípulos estavam confusos, temerosos e incertos. Eles não compreendiam plenamente o que estava prestes a acontecer. E, no entanto,
O sepultamento de Jesus também representava uma confirmação das profecias. Não permitirás que o teu santo veja corrupção, como é dito no Salmo 16, é uma referência à imortalidade de Cristo, que não veria a corrupção física da morte. Enquanto o corpo de Jesus descansava no túmulo, algo muito mais profundo estava acontecendo no mundo espiritual, algo que vamos explorar a seguir. A questão do que aconteceu com o espírito de Jesus após sua morte é central para entendermos a profundidade do sacrifício de Cristo e a natureza de sua missão. A morte de Jesus não foi uma simples cessação da vida. Ela representou algo muito mais significativo. Quando Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai, ele estava fazendo muito mais do que apenas expirando fisicamente. Em João, vemos Jesus declarar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso nos dá uma pista importante sobre a separação que ocorreu entre o corpo físico de Jesus e seu espírito. A morte de Jesus, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não significa que ele ficou inativo. Pelo contrário, o espírito de Jesus estava em ação em um plano espiritual profundo, algo que talvez os discípulos não compreendiam de imediato. Jesus não estava preso ao túmulo. Como ele mesmo disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Seu espírito estava em total controle do que acontecia, mesmo enquanto seu corpo estava na sepultura. A Bíblia nos ensina que a morte é a separação entre o corpo e o espírito. No caso de Jesus, seu espírito foi para o Pai, mas ele também desceu a um lugar de grande importância, o Hades. Jesus, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não ficou apenas dormindo até a ressurreição. Sua morte foi uma ação completa, e enquanto seu corpo descansava na sepultura, seu espírito estava cumprindo um propósito específico. Esta separação entre corpo e espírito nos leva a refletir sobre o que a Bíblia diz sobre a morte e o destino das almas. No Antigo Testamento, vemos menções a um lugar chamado Seol, um estado de espera para os mortos. E é justamente ali que Jesus foi para cumprir o seu papel de redentor. A descida de Jesus ao Hades não foi uma derrota, foi uma conquista. Ele desceu para proclamar vitória sobre as forças da morte e do pecado. Essa revelação nos faz entender que a morte de Jesus não foi apenas um sacrifício físico, mas também espiritual. A verdadeira vitória que ele alcançou só seria plenamente compreendida após sua ressurreição. Mas o impacto dessa ação espiritual teve consequências eternas. Uma das passagens mais intrigantes da Bíblia sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus é a menção de sua descida ao Hades. O apóstolo Pedro, em sua carta, nos diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Este versículo tem gerado debates entre estudiosos e cristãos ao longo dos séculos, levantando a questão: o que significa exatamente descer ao Hades? Em muitas traduções, o termo Hades é usado para descrever o reino dos mortos, ou, em uma perspectiva mais profunda, o lugar de espera para as almas dos mortos. No entanto, o conceito de Hades varia dependendo da interpretação. Alguns acreditam que é um lugar de tormento para os maus, enquanto outros consideram um estado de espera aguardando a salvação. De acordo com a tradição judaica e os escritos do Novo Testamento, Hades não se referia simplesmente ao sepulcro, mas a um lugar onde as almas aguardavam a ressurreição final. O fato de Jesus descer até este lugar, como descrito em 1 Pedro, não significa que ele estivesse sendo punido ou dominado pela morte, mas, ao contrário, ele estava indo para proclamar a sua vitória. Este ato foi um cumprimento de uma profecia que é vista em vários pontos das Escrituras, como em Efésios, onde Paulo escreve: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus.
A descida de Jesus ao Hades tem um propósito específico. Ele foi até os mortos, proclamou a vitória sobre a morte e, assim, liberou as almas cativas que aguardavam sua salvação. O que aconteceu neste lugar de espera é um ponto crucial para entendermos o poder de Cristo. Ele não apenas desceu ao Hades, mas levou a cabo um ministério ali, pregando aos espíritos em prisão. Esses espíritos não são necessariamente os espíritos de pessoas vivas, mas aqueles que morreram em tempos passados e que aguardavam a manifestação do Messias. Essa ação de Jesus é fundamental para entendermos sua vitória sobre a morte e a condição do ser humano antes de sua obra redentora. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Abriu as portas do Hades e levou os cativos à liberdade. Sua descida não foi um sinal de derrota, mas uma demonstração do seu poder absoluto sobre as forças do mal e sobre a morte. A passagem que fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão tem sido um dos pontos mais debatidos entre estudiosos da Bíblia. Em 1 Pedro 3, lemos: no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutras épocas, foram desobedientes, quando a longa animosidade de Deus esperava nos dias de Noé. Essa referência nos mostra que Jesus, durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição, realizou uma obra no mundo espiritual, indo até aqueles que estavam aguardando uma solução para o pecado. A pergunta que surge é: quem são esses espíritos? Para muitos, essa passagem se refere aos espíritos daqueles que viveram antes do dilúvio, como mencionado no contexto de Noé. Esses seres humanos foram descritos como desobedientes, o que nos leva a crer que eles viveram em pecado e foram condenados a um estado de espera no Hades, aguardando a revelação do Messias. Mas por que Jesus pregaria a essas almas? Uma possível explicação é que ele foi para proclamar a sua vitória, oferecendo-lhes a salvação que ainda não haviam experimentado. A Bíblia nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua obra redentora não se limita aos vivos, mas também se estende aos mortos. Essa pregação aos espíritos em prisão, portanto, não é apenas um ato de justiça, mas uma extensão da misericórdia divina, oferecendo a oportunidade de salvação até mesmo para aqueles que viveram antes de Cristo. Jesus, ao descer ao Hades e pregar, não estava tentando convencer aqueles que haviam rejeitado Deus durante suas vidas terrenas. Em vez disso, ele estava proclamando a vitória sobre as forças do mal e demonstrando que sua morte e ressurreição tinham, de fato, libertado os cativos. Sua descida ao Hades foi uma ação poderosa de quebrar as cadeias do pecado e da morte, que antes aprisionavam até mesmo as almas que viveram antes de sua vinda. Esse evento traz à tona um tema central do Evangelho: ninguém está além da graça de Deus. Mesmo aqueles que viveram e morreram sem conhecer o Messias têm uma chance de serem libertados pela obra redentora de Cristo. Essa visão da salvação de Cristo vai além da nossa compreensão limitada do tempo e do espaço, apontando para a grandeza da misericórdia divina, que não conhece barreiras. A ressurreição de Jesus não foi apenas o retorno à vida física, mas uma vitória total sobre o pecado, a morte e o inferno. Após seus 3 dias de sofrimento, Jesus não apenas emergiu do túmulo, mas ele destruiu o poder que a morte tinha sobre a humanidade. A vitória sobre a morte e o inferno é o coração do Evangelho cristão, pois é o que garante a nossa própria ressurreição e vida eterna. A Bíblia nos ensina que, ao ressuscitar, Jesus não apenas venceu a morte física, mas também a morte espiritual. Como lemos em 1 Coríntios, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sua ressurreição foi a confirmação de que a promessa de Deus de um Salvador estava cumprida.
Mas isso também significa que, através de sua morte e ressurreição, ele conquistou uma vitória não apenas sobre a morte, mas também sobre as forças do inferno. Em Apocalipse, encontramos uma poderosa declaração de Jesus que diz: Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Este versículo revela a plena autoridade de Cristo sobre as realidades espirituais e físicas. Ao descer ao Hades, ele não foi subjugado, mas conquistou as chaves da morte e do inferno. Ele triunfou sobre as forças espirituais que, até aquele momento, aprisionavam as almas dos homens. A vitória de Jesus sobre o inferno também é vista no fato de que ele não foi detido pela morte. Como o pecado havia feito com todos os seres humanos antes dele, ao ressuscitar, ele provou que agora os que estão em Cristo não precisam mais temer a morte, pois a ressurreição deles também será garantida. Jesus, o primogênito entre os mortos, abriu o caminho para todos os que creem nele terem a esperança de uma vida eterna. Ao compreender essa vitória, somos chamados a viver em liberdade. A morte já não tem mais poder sobre nós, pois Cristo a derrotou. O inferno já não tem mais domínio, pois ele tomou as chaves e proclamou sua soberania sobre ele. Como cristãos, nossa esperança está na ressurreição, não apenas de Cristo, mas também a nossa, como garantida por meio da fé nele. A vitória de Jesus não foi apenas uma mudança no mundo físico. Ela reconfigurou a realidade espiritual para todos os tempos. O plano de Deus para a redenção da humanidade foi cumprido na morte e ressurreição de Jesus, que agora reina sobre todos os céus e a terra. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento isolado da história, mas um marco fundamental que transforma a vida dos cristãos e redefine o propósito da existência humana. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas confirmou sua divindade, mas também estabeleceu o fundamento da esperança cristã para todos os tempos. Sua vitória sobre a morte tem implicações profundas para o plano divino e para a nossa jornada espiritual. Primeiramente, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não é o fim. Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estamos em nossos pecados. A ressurreição não apenas valida o sacrifício de Cristo, mas também nos dá a certeza de que, assim como ele ressuscitou, todos os que nele creem também terão a vida eterna. Isso transforma a maneira como vemos a morte, não mais como uma derrota, mas como uma passagem para a glória eterna. A morte perde seu poder diante da ressurreição, e o medo que ela traz é substituído pela esperança. Além disso, a ressurreição é a afirmação do poder de Deus sobre todas as coisas. A vitória de Cristo não foi apenas sobre a morte física, mas sobre as forças espirituais que mantinham a humanidade cativa. O apóstolo Paulo, em Efésios, nos lembra que Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. E Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. A ressurreição é a prova de que o poder de Deus é absoluto sobre a vida e a morte, sobre a terra e o céu. Esse impacto é sentido diretamente na vida dos cristãos. A ressurreição é o começo de uma nova vida. Jesus não ressuscitou apenas para si mesmo, mas para transformar a vida daqueles que o seguem. Ele se tornou o primeiro fruto de uma nova criação. O cristão, ao ser batizado, é unido a Cristo em sua morte e ressurreição, simbolizando a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida. Como Paulo afirma, se, pois, fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição.
A ressurreição de Jesus também nos chama a viver de maneira diferente. A vitória de Cristo não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que deve impactar nossas escolhas e atitudes. A morte e a ressurreição de Cristo nos chamam a viver como pessoas renovadas, vivendo para a glória de Deus e para a edificação do seu reino. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma experiência espiritual que deve transformar nossas vidas cotidianas. Como cristãos, devemos viver com a confiança de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa esperança nos dá força diante das dificuldades, nos anima a perseverar na fé e nos desafia a viver de acordo com os princípios do Evangelho, aguardando o glorioso retorno de Cristo. A ressurreição de Jesus também é um convite para todos aqueles que ainda não o conhecem. Ela nos chama a uma vida nova, a comunhão com Deus e a participação no plano divino de redenção. É por meio da ressurreição que encontramos a esperança da vida eterna. E essa esperança é para todos os que se arrependem e creem no nome de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento glorioso que mudou o curso da história, mas também a base da nossa esperança e fé cristãs. Com sua vitória sobre a morte, ele não apenas cumpriu as Escrituras, mas também assegurou que, por meio dele, nós, como seus seguidores, podemos ter a promessa da vida eterna. Jesus não morreu apenas para perdão dos pecados, mas também para nos garantir a ressurreição, um novo começo e a vitória sobre a morte. Essa verdade transforma nossa visão sobre a vida e a morte, trazendo-nos a certeza de que, em Cristo, a morte já não tem mais poder. Se passamos a viver em Cristo, morremos para o pecado e somos ressuscitados para uma nova vida, guiados pelo seu Espírito. A ressurreição de Jesus, portanto, é a porta que se abre para uma jornada espiritual de liberdade, redenção e renovação. Por meio da sua morte e ressurreição, a graça divina é oferecida a todos, sem exceção, e a esperança da vida eterna se estende a todos os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Isso não apenas nos assegura um futuro glorioso, mas também nos chama a viver com propósito e compromisso no presente. O poder da ressurreição não é algo que nos foi dado apenas como promessa, mas como uma realidade que deve refletir-se em nossa vida diária. Dicas práticas para viver à luz da ressurreição. Viva com esperança. Lembre-se de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Quando enfrentarmos dificuldades e até a morte, devemos olhar para a ressurreição de Cristo como a nossa esperança. Renove sua vida espiritual. A ressurreição nos chama a viver uma vida transformada. Reflita sobre sua caminhada com Cristo e busque viver de maneira digna dessa nova vida que Ele nos oferece. Compartilhe a esperança. A ressurreição de Jesus não é um evento isolado, mas uma mensagem de vida para todos. Compartilhe com os outros a esperança da ressurreição e ajude-os a compreender o poder de Cristo para transformar vidas. Abrace o poder da graça. A ressurreição nos assegura que a graça de Deus está disponível para todos. Não importa o que tenhamos feito no passado. Viver à luz da ressurreição significa aceitar o perdão de Deus e andar em sua misericórdia. Aguarde com expectativa o retorno de Cristo. A ressurreição não é o fim, mas o início de uma nova realidade. Viva sua vida com a expectativa do retorno glorioso de Cristo, quando seremos definitivamente transformados e viveremos eternamente com Ele. Que, ao refletirmos sobre a ressurreição de Jesus, possamos ser profundamente impactados por sua vitória sobre a morte, e que essa verdade se traduza em uma vida de fé, esperança e renovação espiritual.